eu não sei aqui nesse momento, né, que eu tô gravando, o que que vai vencer, digamos assim, né? Se é o pessoal que pensa isso como respeito ou quem entende como medo. Sei que, de uma maneira geral, a gente tem por hábito pensar assim, cara, poxa, uma criança, você falar de um doce e tal, a criança não conseguir pegar e tal, ou comer tranquila, sem te perguntar e tal, isso daí claramente é uma questão de medo. Eu te convido a pensar se realmente seria. Até porque, geralmente, o que acontece quando algo é imposto e eu sinto medo? Eu vou chegar e vou sempre ficar me certificando quando a minha mãe e meu pai não estão no ambiente? O que vocês geralmente acreditam que uma pessoa que é reprimida vai fazer quando ela tem a oportunidade de fazer algo sem estar sob a supervisão do opressor? Vocês não acham que uma criança nessa situação aproveitaria a oportunidade para comer escondido? Quantas pessoas aqui que diante das negativas, né, de poder fazer algo não reprimidas e tal, não aproveitavam para fazer coisas escondidas? Eu não estava na escola. Eu não tinha ali como saber que ele poderia ter comido, ia passar batido. Ninguém ia ficar sabendo. E mais, uma criança do perfil do Gustavo, que é uma criança que naturalmente coloca mais a sua vontade, expressa mais, é uma criança que é mais expansiva, é uma criança que não tende com o aspecto, né, familiar a ser submissa. Tem o tom ali e até certas afrontas, né? Você acha mesmo que essa criança, estando num ambiente livre, sem supervisão, estando imerso num contexto onde as crianças estão ali indo e pegando sorvete, onde você está num ambiente que está te favorecendo isso, está te oferecendo, você está tendo essa tentação, digamos assim. Não é mais fácil você chegar e fazer, não, depois você, todo mundo estava fazendo ali, deixaram e tal. Gustavo não tem questão de alergia aqui, não tem uma questão alimentar nesse ponto, né? Que, não, isso daqui é uma cautela por conta de uma alergia que ele tem e tal, de uma restrição. Não é nada disso, né? Existem pessoas que sim, vão considerar que isso é medo. E tá tudo bem, eu não vou poder aqui mudar, né, a opinião dessas pessoas. Eu sinto delas pensarem dessa maneira. Eu, Karine, vejo essa situação como uma situação claramente de respeito. Digo mais, se vocês analisarem quantas e quantas vezes a gente tenta trazer para as crianças para não aceitarem doces de estranhos, por exemplo. Provavelmente vocês falam aí na casa de vocês, olha, cuidado, olha, a pessoa aqui pode te oferecer isso e querer outra coisa e tal, ou tá envenenado, etc. Aí a criança chega e apresenta uma cautela, porque mesmo estando num ambiente escolar, são pessoas que ela não conhece oferecendo algo para ser comido. E aí eu peço para ligar para minha mãe, para saber se tá tudo bem eu comer. A pessoa interpreta isso como medo? Eu interpreto como uma segurança tamanha que eu consigo passar pelas minhas necessidades ainda ali, que estão muito afloradas, porque eu sou uma criança de 7 anos. Eu tenho muitas necessidades ainda imediatas ali. Eu consigo passar por isso para perguntar se é possível. Eu tenho uma relação muito aberta com o Gustavo, assim, muito tranquila. A gente, sabe, conversa abertamente. Então eu sempre trouxe para ele uma consciência sobre a alimentação dele. Eu sempre fui assim, bem planejada, bem organizada com a alimentação dele, com o que oferecia para ele. Várias pessoas no contexto de tipo, é muito normal o doce o tempo todo, é muito normal várias coisas não saudáveis, né? E isso ser parte da alimentação do dia a dia da criança. Muitas pessoas olhavam para mim e sempre me chamavam, você é rígida, você é chata, você é isso, você é aquilo, você controla tanto que esse menino, você vai ver, você não vai conseguir controlar essa questão do doce, você vai ver, quando ele tiver oportunidade, ele vai dar nada de comer de doce e tal, isso até perda de tempo, né, você tá perdendo seu tempo aqui, porque quando ele crescer, ele vai chegar e vai, né, desgringolar. Essa é a hora que eu falo com vocês, que a gente sempre tem que tentar se planejar, entender e tomar atitudes de uma maneira coerente com o que a gente acredita, para você se sentir firme e segura para contrariar, né, o que vem de outras pessoas, principalmente quando você está ali no intuito de remar contra a maré. São vários remares contra a maré. A questão da alimentação é uma delas que é pesada, tá? E aí eu fico assim chocada porque várias pessoas criticam, e no caso aqui meu, falando de mim, tá?
me criticam abertamente por eu ter cuidado com a alimentação do Gustavo. Eles interpretam, às vezes, que existe uma opressão, um controle, um medo por parte do Gustavo, quando situações assim evidenciam o contrário. Se fosse o caso, a repercussão seria outra. Daqui a pouco, nessa fase já, estaria facilmente dissimulando, escondendo, mentindo, tentando ali organizar todo um contexto e tal, para que eu não ficasse sabendo de determinadas coisas. A atitude seria outra. A felicidade seria outra. As manifestações seriam outras. A intensidade seria outra. Entende? Eu quero trazer isso para vocês conseguirem perceber que eu sei que às vezes é raro a gente ver isso, mas relações realmente de respeito, de reciprocidade, onde a criança confia no adulto e tem ele ali como realmente alguém de confiança. A gente está tão acostumado com o contrário que quando a gente vê, a gente às vezes lê errado e joga isso pro medo, e joga isso pra opressão e não tem nada disso. O Gustavo, ele tem uma dimensão do que é adequado para ele comer, pro que ele aceita ou deixa de aceitar, que foi construída ao longo do tempo. Se vocês verem, por exemplo, os lanches deles, algumas pessoas aqui já acompanharam isso, né, mais de perto, ao longo do tempo. Lanches que ele planeja para a escola são e continuam sendo diferentes de grande parte dos lanches que ele vê outras crianças levando. E ele fica tranquilo em relação a isso. Quando aconteceu, lembra, quem aqui tá há mais tempo aqui lembra, quando ele estava na outra escola, logo no início, e ele foi comparar os lanches, ele meio que trouxe assim, mãe, eu tô meio desconfortável e tal com o meu lanche. Ele veio até mim e falou, olha, eu não tô satisfeito aqui com o meu lanche. A gente foi, conversou e chegou num combinado, né, num acordo incrível, em que todo mundo saiu bem. Ele se sentiu respeitado, se sentiu visto, se sentiu ouvido, considerado, e realmente a gente considerou. E realmente a gente fez um rearranjado que quando a gente foi olhar, ele continuou levando os lanches saudáveis para a escola e de vez em quando queria levar um pouco de outra coisa que não era saudável. E assim, eu deixando ele escolher o que levar e a quantidade. E ele chegava e colocava uma quantidade extremamente aceitável. E às vezes voltava o que não era saudável intacto na lancheira. A questão era dele saber que ele podia levar, que ele podia se sentir inserido. E várias pessoas interpretam que, nossa, não, tadinho, esse menino é muito oprimido, olha só, ele não consegue pegar um sorvete ou aceitar alguma coisa que, tadinho. Vai oferecer para ele um tomate, por exemplo, uma salada, vai oferecer para ele uma fruta, vai oferecer para ele alguma coisa que seja saudável. E pergunta se ele fica perguntando pra gente ou ligando pra perguntar. Outro dia mesmo, ele aceitou e tal, tipo assim, era uma pipoca doce que um amigo dele deu pra ele ali, trazer, e ele trouxe até uma quantidade, né, razoável, e veio todo feliz me contar no carro. E aceitou. Ele me ligou pra perguntar se podia. Percebem? Agora, também é outra coisa. Não significa só que pessoas desconhecidas, que ele vai me perguntar, toda vez que ele realmente tiver em dúvida sobre a adequação, né, daquela oferta, ele vai me perguntar, seja da família, seja não sendo da família. Então, se ele já tiver comido, por exemplo, alguma coisa doce na semana e ele sabe que a gente tem ajustes aqui, ele vai chegar e tudo aquilo que sair do planejado, ele vai se certificar. E aí, o que eu faço? Tá dentro do aceitável? Dá para ser uma exceção? Porque acaba que os nossos planejados são exatamente isso. A exceção, ela é exceção, existe esse nome justamente porque é exceção. Se a exceção é sempre trazida, é sempre acatada, ela não é mais exceção. Chega em determinados momentos, e eu já vi muitas famílias assim, onde a exceção, quando você vê, na verdade, ela é a regra. Então, ela deixa de ser exceção, né? Ela, na verdade, é a regra. Então, é importante quando a criança está nesse caminhar, e era algo que foi totalmente não planejado, né? Ninguém sabia que ia ser oferecido na escola, ele foi, tomou susto em relação a isso, óbvio que queria, óbvio que ficou feliz com isso, mas quis se certificar que estava tudo bem. Querem outro exemplo também do que aconteceu e não era relacionado à comida? Eu estava na escola, na adaptação dele. E lá eu já sei que tem aula específica ali, onde eles mexem com tablet e com computador. E são ensinados, né, a mexerem e tal, e, enfim. E tenho observações em relação a isso, mas ali no caso é um atuar no aspecto de fazer, não de ser passivo, mas de estar ativo, utilizando ali a tecnologia naquele momento adequado ali e tal. Enfim, o Gustavo sabe que eu não deixo ele mexer
em tablet, ele não tem celular, ele não mexe em tablet, ele não mexe em computador. Então é algo que desvia do padrão dele, do que ele sabe que é permitido e proibido. Eles foram para aula de tablet. Nisso, o que acontece? Nessa altura do campeonato, vocês já entenderam bem. Me chega a professora ali, assistente, me procura na secretaria. Ela sabia que eu ia estar ali, né? Eu já tinha avisado pro Gustavo. E aí ela chega e fala: ei, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai ter aula agora que vai mexer, né? Vai envolver o manuseio de tablet. E o Gustavo disse que ele não pode mexer em tablet e tal, que ele não mexe em tablet. E por conta disso, ele quer saber se ele pode utilizar na aula ou não, se é algo que tá tudo bem ele utilizar. E aí eu trouxe, claro, pode falar com ele, que nesse caso ali da aula especificamente está sendo uma atividade conduzida para isso, então sem problema, né? Percebem? Ele quis saber de mim se ele podia utilizar ali o tablet. Por quê? Porque ele sabe que em casa, no contexto dele de casa, não é permitido ele usar. Aliás, ele nem pede, mas é algo que desvia do padrão dele. É algo que não faz parte da rotina dele. Então, tudo aquilo que ele estranhar, ele vai às vezes buscar saber se é adequado ou se não é, se a gente já não tiver tido uma conversa prévia. Várias coisas eu conversei com ele antes. Algumas ficaram por conversar, né? Essa questão mesmo do tablet. Eu sabia que, por exemplo, na aula que eles estivessem lá no Maker, talvez em alguns momentos eles vão utilizar. Mas tem uns outros contextos que eles foram utilizando ali também e tal. E nesses contextos, ok, né? A gente utilizar e aprendendo e tal, e ele ficando feliz com isso. Mas desviava do padrão dele. Então, ele quis se certificar com quem? Com quem é o porto seguro dele, gente. E aí, diante disso, eu pergunto de novo, vocês interpretam isso como medo ou como respeito? Digo outras coisas também. A gente tem uma regra aqui em casa, né? Uma conversa que eu tenho. Gustavo até me chama de mãe deixa. Contrariando o padrão de uma galera aí. O Gustavo teve uma vez que ele falou isso comigo: ah, você é a mãe deixa. Eu falei: o que significa? Ele significa que você deixa quase tudo. Aí eu falo: é mesmo, filho? Você tem essa ideia de mim, assim, né? E isso é uma coisa ruim? Não, você deixa aquilo que dá pra você deixar. Então ele sabe, ele tá tranquilo que se eu falar não, é porque pra mim aquele contexto é realmente não. Isso significa que ele sempre vai aceitar? Não, tem hora que ele fica bravo com os meus nãos. Tem hora que ele fica, pô, mas não de novo disso. Ele, sabe, indaga, ele questiona e tal, porque aqui é permitido que ele faça isso. Só que algumas pessoas interpretam de maneira equivocada porque veem recortes e não entendem um todo. Aqui eu sempre trago para ele, eu digo sim, sempre que dá para dizer sim. Quando eu não entender o sim por adequado, eu vou usar o não. Vou usar o não com muito menos frequência, porque eu entendo dessa maneira. Quando a gente sobrecarrega tudo que a criança quer, não, a possibilidade dessa criança te escutar e te entender nesse não é mais difícil. Ou tudo de novo é não, tudo é não, tudo é não. Quando você chega e tem como padrão dizer sim e você diz não, em alguns casos, a criança tende a, opa, peraí, esse deve ser o caso de não mesmo. Essa pessoa costuma dizer sim, ela agora tá dizendo não. Então você facilita que a criança discute. E você tem uma relação de confiança com ela. Agora, isso também não significa que o seu não ou o seu sim seja imutável, porque senão você seria inflexível. Existem situações em que eu vou entender como não, mas dependendo da conversa que a gente tiver, não, pensando bem, dá pra ser sim. E tá tudo bem. Isso faz parte da negociação, da conversa, da argumentação. E a criança entender que ela tem capacidade, às vezes, pra mudar a sua opinião, é legal. O que não dá é pra sempre você ceder. Porque senão a sua palavra também deixa de ter valor. Então tudo existe com base, ou deveria existir, com base num equilíbrio. O Gustavo sabe que eu busco dizer sim para ele. E também digo não. Se ele comparar com outros pais, às vezes, em vários casos, sim, e eu já trouxe isso para ele. Em várias famílias, por que acontece isso lá? Sim, porque essa família tem uma outra forma de ver que eu entendo diferente. Meu filho, aqui nessa casa, a gente tem as nossas regras e tal, e aqui eu entendo de uma maneira diversa. E tá tudo bem também. As famílias têm as suas possibilidades, cada uma, a sua liberdade de constituição e de estabelecimento de regras. Para mim, várias coisas eu sou mais restritiva, mas não por ser mais restritiva, é por entender dessa maneira. Querem um exemplo? Acontecendo até recentemente também, né? E à medida que a criança cresce, isso vai acontecendo com mais frequência. Hoje é muito comum, e eu não tô criticando aqui quem faça, nem quem permita também e tal, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui.
festas, né, as crianças e tal irem para as festas sozinhas, né, a festa de leve busca, né, e assim você deixa a criança, né, tantas horas e tal, você vai e pega ela de volta. É comum que vários pais deixem ir, tá tudo certo para essa família, essa logística funciona dessa maneira. Eu não deixo o Gustavo ir nas festas em que eu não estou. Ah, Karine, mas isso é um absurdo, tal. Opiniões e opiniões aqui, mas o Gustavo entende bem isso. E mais, isso não é algo imposto, é algo conversado. Ele entende os meus motivos. Ele pode até não concordar, e não estou dizendo que ele não concorda, tá? Porque no caso dele teve até uma situação que foi interessante, onde uma mãe trouxe assim para ele: ah, Gustavo, quem sabe, né, na próxima vez e tal, ai, que saco, sua mãe tá aqui, né? E, ah, não, na próxima vez fala com ela, né, de deixar você vir sozinho e tal, não sei o quê, e dando força, né, para ele falar assim: ah, é verdade, né, de eu querer vir sozinho, sem ter a presença da minha mãe. Ele foi e respondeu para essa mãe assim: mas eu não me importo, eu gosto que minha mãe venha. Eu quero que ela venha mesmo. E tá tudo bem. Então é isso. É uma relação onde ele não sente vergonha, ele não sente intimidação com a minha presença, ele fica extremamente feliz com a minha presença ali. É uma coisa assim de, cara, aquela ali é minha mãe e ela tá ali e tá tudo bem, eu não tenho problema porque eu não tenho o que esconder dela. E ela tá ali comigo e eu me sinto seguro, porque ela tá ali. Em que ele vai ter vergonha da minha presença, que ele vai querer mais ali, né, a privacidade dele e tal, a intimidade dele. Aliás, falando nisso, por exemplo, na hora de ir ao banheiro, ele gosta de fechar a porta, ele não tranca, mas ele gosta de fechar a porta ali e gosta de permanecer fechado, mesmo a gente estando aqui. E aí você abre, não, peraí, eu gosto de deixar ela fechada. Ele questiona, mas em várias situações assim, essa fase ainda não chegou. E o que acontece é que em muitas famílias, a fase da adolescência, digamos assim, né, essa fase de um afastamento mais natural, está sendo antecipada e normalizada, de tipo criança de 6 anos ficar determinando quem é que vai na festa, quem é que não vai, querer ficar observando a lista para ver os convidados e não querer a presença dos pais e tudo mais. Sabe, eu tenho apontamentos para fazer a esse respeito. Tem crianças que estão sendo colocadas numa fase, numa idade que elas não comportam, que não é o adequado para a idade delas. Então, muitas coisas têm sido normalizadas e adiantadas. Ah, não, são precoces. E, cara, isso vai gerar dano em curto, em médio e longo prazo. O que a gente está fazendo? O que a gente está normalizando? A gente tem que ir com calma em alguns aspectos. Deixar a criança ser criança, no caso. Deixar o pré-adolescente ser o pré-adolescente, o adolescente. Então, entendam que quando eu vejo a situação, né, essa toda, né, narrada, eu olho desde um lugar de tamanha confiança, de tamanho respeito, que eu quero saber o que aquela pessoa que eu confio plenamente entende a respeito. Eu tô tocada aqui, se é que me é permitido fazer isso. Muitas das pessoas que me acusam aí, né, de, ah, não, Gustavo tem medo, Gustavo, ah, não, isso aí é sinal de medo e tal, na verdade não sabem agir desde um lugar de respeito. São pessoas, às vezes, extremamente autoritárias que fizeram ou fazem isso com os próprios filhos, só agem com base nessas coisas e, portanto, a lupa é só desde esse lugar porque não conhecem um lugar de respeito aos filhos, não têm uma relação com os próprios filhos de respeito e aí olha para o outro e o outro faz coisas e consegue coisas e, né, e comportamentos da criança que eu não consigo. Eu vejo isso que não, você está colocando a criança com base no medo. Na verdade, quem usa do medo, quem usa de outras coisas, é você.